Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E nesse dia que nos deu o Senhor, nós cremos que a mão dele está sobre nós, tem nos guardado e que ele tem cuidado de nós. E quando nós nos colocamos na presença do nosso Deus, quando nós clamamos, ele ouve a nossa oração, ele nos responde e ele nos guarda e ele nos livra dos nossos inimigos. Deus é bom. E a palavra do Senhor nos diz essa manhã: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Oh, glória! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não sei como você amanheceu nessa segunda-feira, talvez com lutas grandes, como a irmã Solange também. Mas nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós confiamos nele e nós cremos que ele está defendendo a nossa causa. Que ele já, nessa manhã, ele já acampou anjos ao nosso redor. Irmã Evanice Damasceno. Nós cremos que o Senhor, nessa manhã, ele já acampou anjos ao nosso redor. Desde a hora em que nós acordamos, que colocamos o pé no chão, o Senhor já acampou anjos para nos defender contra os nossos inimigos, contra aqueles que se levantam contra nós. Porque quando se levantam contra nós, é o nosso Deus quem toma a nossa frente. E é Ele quem luta por nós. E é Ele quem cuida de nós. Então, nessa manhã, nós iremos aqui aprender um pouco, uma história muito, mas muito mesmo conhecida. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós oramos a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo, ele fala com você de maneira diferente. Todos os dias, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós vemos o Senhor falando conosco. Às vezes, na mesma leitura, o Senhor fala todos os dias de uma maneira diferente para cada situação. Abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 7, aonde o Senhor vai falar ao meu coração e ao seu coração. Bom dia, Cristiana. Glória a Deus dos santos. Deus é bom, né? Estávamos juntas nesse instante. Deus é maravilhoso, né? Nós éramos vizinhas e agora vamos ser de novo. Glória a Deus. Dessa vez com mais a proximidade, né? Através da palavra do Senhor. Como diz aqui a irmã Iracema, né? No xicrãozinho que ela me deu, ela colocou aqui, amizade, assim, a mais bela amizade nasce do amor de Deus. Quando Deus está na frente, tudo se torna mais maravilhoso, mais verdadeiro, mais santo. Deus é bom. E a palavra do Senhor vai dizer aqui, no capítulo 7, versículo 3, onde diz assim. Mas nós vamos ler outros versículos. Esse versículo aqui é só para nós iniciarmos e orarmos. Oh, irmã Naide, quanto tempo, minha irmãzinha querida, né? Agora estou de celular novo, agora estou enxergando de longe, viu? Bom dia para vocês todos aí no Belém do Pará. Deus abençoe a cada uma, minhas irmãs lindas, queridas. O livro de Esther, capítulo 7, versículo 3, vai dizer assim. Então respondeu a rainha Esther e disse: se
Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dar-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Eu não sei qual o desejo do seu coração hoje. O que você tem colocado diante do Senhor. Eu sei o meu. O que eu tenho pedido ao Senhor. O que eu tenho colocado no caderninho de oração, tanto aqui como lá na igreja. Nós temos uma salinha de oração, aonde nós, antes do culto, nós chegamos lá e nós entramos as varoas para orar pelos filhos, por causas que alguém nos pede, e nós colocamos lá naquele livrinho, eu estive aqui, e peço oração pelos meus filhos, ou pelo meu marido, ou pelo sobrinho, ou pela mãe, pela avó, ou pelos filhos de coração. Nós temos feito isso e é muito maravilhoso. Então eu não sei qual o desejo do seu coração nessa manhã. O que você tem apresentado ao Rei dos Reis, nessa manhã. Mas eu quero dizer a você que o nosso Rei, nessa manhã, ele é benevolente com o que você tem apresentado a ele. Ele tem te recebido, como ele recebeu a rainha Esther, como ele apontou aquele cetro de ouro para ela. O Senhor está hoje olhando para mim e para você. E ele diz: vem a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor por essa palavra. Vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, para que você venha entender essa história já tão conhecida, que o Senhor venha falar ao teu coração e que Ele venha te responder o que tu tem colocado diante dele. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo, amado, glorioso, Pai. Oh Deus maravilhoso, nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui, reunidas em Teu nome, Senhor. Porque a Tua palavra diz que tudo que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor nos dará. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós crermos e se nós não duvidar, nós receberemos. Então, Pai, nessa manhã nós estamos aqui, te pedindo, Senhor, sabedoria, discernimento, humildade, mansidão. Pai, nós estamos aqui, Senhor, apresentando a vida dos nossos filhos, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos filhos de coração, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, concede, Pai, o desejo do nosso coração. Oh Deus maravilhoso, nos perdoa pela nossa fraqueza, meu Pai, que muitas vezes nós queremos confiar na força do nosso braço. Mas nessa manhã nós aprendemos aqui com a rainha Esther. Ela dependeu do Senhor, ela colocou diante do Senhor e ela foi guiada, Senhor, pela Tua palavra. Nós também queremos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eita Deus maravilhoso, minhas irmãs. É uma história que todos nós conhecemos, né? Nós conhecemos porque aqui vai falar da rainha Esther, uma jovem que foi colocada ali com um propósito. Que lá na frente o Senhor Jesus vinha ser da linhagem desta jovem. A palavra do Senhor diz que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Se você está aqui hoje, orando a Deus, colocando sua vida diante do Senhor, aprendendo com a palavra de Deus, você vai ser guiado por ela, porque a palavra do Senhor diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então aqui a rainha Esther foi armada uma cilada contra ela. Talvez o inimigo tenha armado uma cilada na sua família. E o laço dele está próximo a alguns dos seus, com os pés próximos a ser pego por esse laço.
mas você tem orado. Você tem colocado diante de Deus a vida dos seus familiares, a sua vida. Então confie no Senhor. Porque aqui vai dizer, irmã Lúcia Nascimento, bom dia, Deus te abençoe. Vai dizer que a rainha Esther, ela se juntou com as suas servas e elas jejuaram por 3 dias. Sem, até os animais que pertenciam a elas também fizeram parte desse jejum. Nem água. Foram 3 dias de jejum, colocando a vida delas diante do Senhor, se separando de maus pensamentos, separando a carne de desejos e se colocando diante do Senhor e se santificando. Ela não se apresentou ao rei de qualquer jeito. Ela não se apresentou. E você, como está se apresentando diante do Rei Todo-Poderoso? Você tem se santificado? Você tem se separado? Você tem dado exclusividade a Deus? Ou você está adorando outros deuses? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor foi o que nós aprendemos ontem, não foi, irmã Lúcia? Foi ontem onde nós aprendemos no livro de Números, aonde lá o rei queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Mas ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Porque o povo de Deus já era abençoado. Foi essa palavra, Aurice, que nós aprendemos ontem na igreja. Mas o povo de Deus às vezes deixa brecha. Foi isso que nós aprendemos ontem. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo. Porque aquele povo tinha uma promessa de Deus. Porque maldição sem causa não pega, não funciona. Mas se você deixar brecha, ela entra. E aqui, Balaão, como o pastor falou ontem, ele não pôde amaldiçoar, mas ele aconselhou aquele povo de lá e disse: eu não posso amaldiçoar esse povo que Deus abençoou, mas eu aconselho vocês, eles deixam brecha. Peguem as mulheres de vocês, arrumem elas e façam com que elas corrompam eles, se prostituam com eles. E aí eles vão pecar contra o Deus deles. Foi isso que o povo de Deus fez. Se misturaram com aquelas mulheres e se prostituíram. E lá no meio, com o seu coração envolvido com aquelas mulheres, eles adoraram aos deuses que elas serviam. Mas a palavra vai dizer que, eu acredito que é em Números 25, aí vai começar alguns capítulos antes e outros depois. Que ali o Senhor lançou sobre o povo dele uma praga. Aí você diz, a doença veio, veio a tempestade, veio a enchente, foi o diabo, foi? Olha o dedinho de rosa. Não. Lê a palavra, que você vai ver que é o próprio Deus. Bom dia, irmã Helena. É se cumprindo a palavra de Deus. O povo afronta a Deus. Sabe que quando nós afrontamos a Deus, vem a enfermidade, vem a calamidade, a terra se revolta. Aí o povo diz, não é de Deus não. Quem disse a você que não é? Afronte o Deus vivo. Afronte o Deus vivo. A palavra vai dizer aqui, no livro de Números, mas nós estamos aqui no livro de Esther, que aqui morreram milhares de pessoas, até que o profeta lançou uma espada, uma lança, e atravessou aquele homem, aquele servo de Deus e aquela mulher que ele estava adulterando dentro do templo ali, para que fosse cessado aquele mal. E lá na frente vai falar, Deus é amor? É amor. Mas o que é que Deus vai dizer? Acho que é lá no 31, no 32, vai dizer, mata lá mulher, menino, papagaio, periquito, tudo que foi feito
junto com o povo de Deus, aqueles que se misturou, não quer uma herança do pecado, mata tudo. Deus é amor, mas ele é justiça e ele é santo. Então aqui vai dizer, a rainha Esté se separou. Ela se separou e ela se colocou diante, voltando para a nossa palavra. Ela se separou e ela se apresentou diante do rei. Depois de jejuar. Bom dia, irmã Carmen Lúcia. Depois de jejuar, ela apareceu diante de Deus, diante do rei. Diante do rei. E a palavra vai dizer aqui que quando ela aparece a ele, ele estira para ela o cetro. E ele diz, o que tu queres? E aí ela vai dizer que quer um momento com o rei. E ela convida o rei e convida Amã. Ela vai preparar um banquete. É o banquete do vinho. E lá nesse banquete, a rainha vai dizer aqui, aonde nós lemos agora. Ela vai dizer aqui no capítulo 7, versículo 3 do livro de Esté. Ela vai dizer, então respondeu a rainha Esté e disse, se perante o rei achei favor, e se bem parecer ao rei dar-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Aí ela vai dizer no versículo seguinte, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servo e como serva nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu o moleste o rei. Tu estás vendo? Quando a causa ela sai do nosso controle, nós não temos que agir com as nossas mãos e nem pecar contra Deus. O que é que o Senhor diz? Quando nós começamos a orar aqui hoje, foi falando, Fátima Lima, foi falando assim. Não irai-vos. A palavra do Senhor diz, irai-vos, mas não pequeis, porque a vingança vem é do Senhor. Então eu não sei como você foi afrontado, o que o inimigo tem feito com a tua vida, com a tua família. O inimigo, ele é astuto, ele é inteligente, ele tem armado ciladas para pegar o pé dos teus. E você não vai lutar sem estar preparado, sem estar com o Rei dos Reis do teu lado, porque senão tu perde a batalha. Aqui a rainha se apresentou perante o rei Assuero. Mas hoje eu e você, nós nos apresentamos na presença do Rei dos Reis. E nós colocamos essa causa que tem tirado o nosso sono, que tem afligido o nosso coração, e apresentamos a Ele. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. E aqui a rainha com seu coração quebrantado, com uma força gigante dentro dela, porque ela estava jejuando. Quando nós estamos jejuando, nosso corpo não fica fraco, né? Mas nós ficamos com a força interior dentro de nós. O Espírito Santo nos dá uma força que, se você puder, você fica marchando, você se senta até flutuando. É a força do Espírito Santo, porque o nosso corpo já não faz mais nada. Mas o Espírito Santo que está em nós, ele é quem age. E aqui aquela rainha se apresentou ali. E ela diz ao rei, aqui aonde nós acabamos de ler, ela diz, então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté, quem é esse? E onde está? Cujo coração instigou a fazer assim. Quem é esse que tem perturbado o teu coração? Que tem te trazido para a presença do Senhor com essa força, com esse desejo de libertação? Porque aquela não apresentou só a vida dela, não. Não apresentou, ela apresentou também a vida do povo dela.
do povo dela, da família dela, e você também tem apresentado a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus parentes. Eu sei que tem apresentado, como eu tenho. E aqui vai dizer: respondeu Esther, o adversário, o inimigo é este, mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Amã ficou ali, ó, sem saber por onde correr. Ele tinha enchido o peito, já tinha chegado em casa e tinha dito: eu sou o bambambam. Bam, bam. Eu vou matar aquele povinho todinho, porque eu já fiz o rei assinar lá na frente, quando você vai ver. Eu já fiz o rei assinar ali uma lei, uma ordem, e já tem o carimbo do rei, ele não pode mais voltar atrás. Vai matar esse povo tudinho. Vai matar esse povo tudinho. E eu já preparei uma forca. Só que ele não sabia que Mordecai era o tio da rainha Esther. E Mordecai, ele afrontava Amã, porque ele não baixava a cabeça perante aquele homem. Ele baixava a cabeça diante do Deus vivo. Ele sabia em quem ele confiava. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. E ele disse à rainha Esther: se tu não falar, tu também vai morrer. Mas se tu se calar, até as pedras falarão. Tá vendo? Não se cale. Coloque diante do Senhor e pague o preço em oração. Porque o Senhor está ouvindo. E Ele tem se agradado desse tempo que você tem se separado do mundo. Separado dos deuses desse mundo. O único perfeito é Jesus. O único que se fez homem, nasceu de mulher, morreu e ressuscitou. E vive, é só Jesus. Todos os outros se santificaram, mas estão aguardando o grande dia do Senhor para serem os primeiros a subirem. Eles não podem fazer nada, nem por mim e nem por você. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedirmos a Jesus, Ele pede ao Pai por nós. Só Ele tem acesso ao Pai. Nós temos, porque a partir do momento que Jesus morreu e que o véu foi rasgado, nós temos livre acesso. Abra a sua boca, coloque diante do Senhor. Você também pode orar ao Senhor e colocar e apresentar a sua causa a Deus. Porque pela morte de Jesus e a sua ressurreição, hoje eu e você temos livre acesso a Deus. Coloque as suas orações diante de Deus. Ele está recebendo e Ele sabe a hora de responder. E aqui vai dizer que quando Esther começou a jejuar, o próprio Deus tirou o sono do rei Assuero. Você conhece essa história? O próprio Deus. E aí o Senhor disse: tu vai mexer naqueles papéis. Não foi dele mesmo não, meus irmãos. Tu vai mexer naqueles papéis. E quando ele começa a olhar nas coisas memoráveis que foram feitas ali, ele vai encontrar ali um papel escrito que Mordecai foi quem viu a trama que estava sendo feita contra o rei. E foi Mordecai que livrou o rei da morte. E não Amã. E não Amã. Quando o rei fica com aquilo no coração, que ele chega, ele chama Amã, que é o primeiro que aparece. E ele diz: o que é que o rei deve fazer com alguém que livrou, que o rei quer honrar? Ele diz: vestir os trajes reais do rei, que o rei dê o seu próprio cavalo, que saia falando na rua, essa pessoa é muito honrada e admirada pelo rei. Não é exatamente com essas palavras, porque tá escrito aqui, mas é o significado. Mas algumas é. Ele pensando que era ele que ia vestir aquela roupa. E ele já saiu de casa e ele tinha mandado preparar uma forca para Mordecai, lá na frente da casa dele, lá na praça. Porque ele já estava rico, ele já tinha poderes, ele achou que ele era o amigo mais próximo do rei. E estava tão cheio, o ego dele tão cheio, que ele disse: até a rainha convidou só a mim e o rei.
A mulher dele foi quem instigou ele a preparar uma forca para matar o homem de Deus que estava ali na porta. Mas quando o inimigo está tramando contra a minha vida e contra a sua, a forca que é feita para a minha cabeça, para a cabeça dos seus, sabe quem vai para ela? O nosso inimigo. É o nosso inimigo. Porque vai dizer aqui que quando o rei volta, que quando a rainha Esté diz a ele que o mal é Amã, o rei se levanta da mesa e deixa lá Amã sentado perto da rainha naquela mesa, e ele vai até aquele alpendre, ele vai enfurecido, porque ele sabe que já assinou ali aquela ordem. Quando ele volta, ele vê Amã de joelho nos pés da rainha, e aquilo enfureceu mais ainda o rei Assuero. E ele disse, passou pela cabeça dele, como eu vou matar ele, como eu vou destruir ele. Aí vem aquele eunuco que está ali e diz, lá fora tem uma forca que Amã, ele preparou para Mordecai, para aquele que te honrou. Ele disse, foi, pois leva ele. Já botaram o saco na cabeça dele naquele momento. Já botaram o saco na cabeça dele. Leva ele, enforca ele lá. Enforca ele lá. E todos da sua casa. Não ficou ninguém. O mal foi cortado pela raiz. E aí é onde vem a história que o rei decreta. Ele autoriza, ele disse, eu não posso mais impedir uma lei que eu já assinei. Mas eu autorizo a todos os servos de Deus, todos vocês que são crentes em Cristo Jesus, a lutar pelas suas próprias vidas. Tem a minha autorização e vai ter a minha ajuda. Então, eu quero dizer a você nessa manhã que se você tem confiado no Senhor, você não está só. Mas não vá buscar ajuda em canto errado, não. Confie no Senhor. Porque nós temos o hábito de orar. Quando o negócio aperta, Cicinha Rocha, Deus abençoe a sua vida. Quando a coisa aperta, nós tiramos da mão de Deus e queremos resolver. Nós queremos resolver. Nós vamos ver isso até no meio do povo de Deus. Pessoas que foram em busca como é que se chama? De rezadores, dessas coisas. Você não vê lá, na época do rei Davi e do seu sogro, tem hora que me foge as palavras, quando ele vai em busca daquela mulher na caverna, daquela... fugiu agora, né? Que ela já era condenada, essa prática era condenado pelo meio dos cristãos, não podia. E ele vai ali àquela mulher para que ela lesse o futuro dele, né? Então, muito servo de Deus, na hora do aperto, na hora que está passando por luta, na hora que está passando por situações, tem orado a Deus. Aí vai atrás de alguém que diz, ali tem alguém que sabe isso, ali tem alguém que reza, que ora e que descobre isso e aquilo. Se você colocou na mão do Senhor, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Bom dia, Raniela Oliveira. Descansa no Senhor. Não vai atrás de coisas que não agradam a Deus. Foi o rei Saul, me lembrei agora. Quando foi atrás daquela mulher, naquela caverna lá, ele se disfarça para que ela não saiba que ele é o rei, mas ela tinha ali um espírito de adivinhação e ela sabe que é ele que está ali. Mas ele estava cavando a própria sepultura. E muitos servos de Deus que foram engolidos pela terra, porque se desviaram dos caminhos do Senhor, porque não suportaram passar por estreito. Mas você, que temos colocado diante do Senhor, nós vamos fazer como a rainha Esté, orar e confiar. Se o rei não tivesse estendido o cetro para aquela rainha, ela tinha sido morta.
Porque aquele que se apresenta ao rei sem ser anunciado, ele corre o risco de morrer. E ela fez isso confiando em Deus. Então eu não sei o tamanho da sua luta. Eu não sei o que tem se levantado contra você. Talvez você olhe e diga: é maior do que eu. É maior do que eu. Mas não é maior do que o nosso Deus. Ele sabe dos pensamentos do inimigo. Ele sabe do que está sendo tramado contra a sua vida. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, é Ele quem nos defende. Daquele que está tramando para passar uma rasteira em você. Daquele que está tramando fazer um laço para tragar a sua família. Deus, Ele é grande e poderoso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Confie no Senhor. Não confie no seu próprio braço, não. Confie não. Confie no braço forte do Senhor. Porque Ele tem dado livramento à sua casa. Continue guerreando, porque a vitória já é sua. A vitória já é minha. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Confie. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 4, eu acho. Deus é maravilhoso. Não desanime não hoje não. Nessa segunda-feira, irmã Solange, eu estou vendo uma conspiração contra mim. Isso é na minha faculdade, isso é na minha vida social, ou dentro da minha própria casa, ou é no meio da minha família. Entrega ao Senhor, que aquele que preparou a forca para você, vai cair nela. Vai cair nela. Diga amém! Que amém é assim seja. E eu creio, minhas irmãs, nessa palavra. Deus é maravilhoso. Vamos cantar aqui um louvor. Os que confiam no Senhor, olha aí, glória a Deus, né? Deus é bom. Para nós orarmos e encerrarmos, porque Deus é maravilhoso. Dá vontade da gente falar tantas coisas maravilhosas que o Senhor traz à nossa mente. Irmã Evanice, Deus é maravilhoso. Nós temos que confiar no nosso Deus. E esse louvor é assim. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aí eu vou e digo: não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para viver. Oh, glória, não dá, minhas irmãs. Sem Jesus não dá para viver. As lutas são grandes demais. E eu quero dizer a você que não há ninguém nessa terra que possa lhe ajudar, se não for com a ordem do nosso Deus. Se não for com o braço forte dele, com o direcionamento dele. Sabe por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Até o teu inimigo. Até o teu inimigo. Ele te ajuda sem saber. Porque tudo que ele faz coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Está passando por luta, passando por privações, passando por perseguições.
Se coloque na presença do Senhor, se santifique e apresente-se a Ele. Diga, Senhor, é essa a minha causa, é esse o meu desejo. Eu peço pela minha vida, Senhor, minha vida espiritual. Eu peço a vida dos meus filhos, dos meus familiares, Senhor. Nos livra nesse mundo caído, aonde tem entrado tantas coisas dentro da igreja, aonde tanta coisa para o mundo hoje é normal. Mas a palavra do Senhor vai dizer: não vos moldeie a esse mundo. Não se acostume com essas coisas, mas transformai-vos com a vossa mente, lendo a palavra, colocando a palavra de Deus no nosso coração. Feche os seus olhos, vamos orar para encerrar. Senhor Deus, Pai Santo, amado, glorioso Pai. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra, meu Pai. Oh Deus, nessa manhã, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a vida de cada uma dessas irmãs, a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra e irá ouvir, Senhor, no Testemunhando com Solange Rósio, no YouTube, aqui no Facebook, Senhor, ao vivo. Obrigado, Senhor. Nos abençoa, Pai, com a tua mão poderosa, Senhor. Tira todo o medo, Senhor. Tira toda angústia, toda ansiedade, Senhor. Em nome de Jesus, teu filho amado, nós entregamos a nossa casa, a nossa família, os nossos problemas, Senhor, as nossas ansiedades, tudo nas tuas mãos, a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Minhas irmãs, que momento maravilhoso. Bom dia, Wesley Alencar. Minhas irmãs, eu acredito que amanhã eu vou estar no hospital. Amanhã eu vou para o hospital bem cedo. Eu creio que já falei aqui com os irmãos, viram esses dias que eu faltei, indo para o hospital, né, com a nossa amiguinha lá do sítio. Estejam orando, intercedendo por ela. Amanhã ela se interna, quarta-feira irá fazer uma cirurgia do coração, para trocar uma válvula do coração. E assim, pediu que eu fosse com ela, quer que eu fique com ela internada lá nesses 2 primeiros dias. E eu vou estar lá. Conversei com o pastor ontem, né? Porque eu vou terminar faltando em uma reunião da igreja. E ele disse: minha irmã, fique em paz. Fique em paz, porque a irmã está fazendo também a obra do Senhor. E da mesma forma eu falo com os irmãos aqui. Amanhã estarei lá. Estejam orando. Estejam colocando diante de Deus a vida dessa pessoa e a vida da irmã Solange, que vai estar lá naquela sala com pessoas que estão ali para submeter às cirurgias de risco, mas que pessoas venham entregar suas vidas ao Senhor antes de entrar naquela sala de cirurgia, minhas irmãs. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para isso, para falar do amor do Senhor, para dizer que Ele escuta a nossa oração e para dizer que Ele é quem vence por nós. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, viu, minhas irmãs? E até depois de amanhã, se assim for a vontade do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus.